Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre as catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém, nosso terceiro encontro. E agora nós passamos naquele momento em que ele explica a renúncia a Satanás que é feita antes do batismo. Também nós, no nosso ritual do batismo, nós temos a renovação das promessas do nosso batismo. Nessa renovação que nós fazemos, antes do batismo, nós então, renovando o nosso batismo, no primeiro momento nós fazemos a renúncia a Satanás. E depois, ao fazermos a renúncia a Satanás, no segundo momento, nós fazemos a profissão de fé. Hoje nós vamos trabalhar esse momento da profissão de fé, a renúncia a Satanás. Então, São Cirilo de Jerusalém explica nessa catequese mistagógica, nós ainda estamos na primeira catequese mistagógica, né? Onde ele está falando da finalidade dessas catequeses, e a primeira catequese mistagógica aos recém-iluminados, aqueles que acabaram de receber o batismo, a crisma e a Eucaristia. Então, primeira catequese mistagógica, parágrafo 4. Entretanto, diz São Cirilo, ouves com a mão estendida dizer como a um presente, como se próprio Satanás estivesse presente. Normalmente isso se fazia na antiguidade, voltava para o Ocidente. O Ocidente é onde o sol se põe, a luz se apaga. Normalmente se colocava o Ocidente como o império do mal, das trevas. Então a pessoa estendia a mão, antes do batismo, e dizia, eu renuncio a ti, Satanás. Quero também falar-vos porque estáis voltado para o Ocidente, pois é necessário. Então, a renúncia de a Satanás se fazia sempre voltado para o Oeste, o Ocidente. O Ocidente é o lugar das trevas visíveis. E como aquele Satã é trevas, tem o seu poder nas trevas. Por essa razão, simbolicamente, olhais para o Ocidente e renunciais a este príncipe tenebroso e sombrio. O que então cada um de vós de pé dizia? Renuncio a ti, Satanás, voltado para o Ocidente, para o Oeste. A ti, mau e crudelíssimo tirano. Já não temo. Dizias a tua força. Pois Cristo a destruiu, fazendo-me participante de seu sangue e de sua carne, a fim de abolir a morte pela morte, e eu não estar eternamente sujeito à escravidão. Renuncio a ti, serpente astuta e capaz de todo mal. Renuncio a ti, que armas insídias e simulando amizade, praticastes toda sorte de iniquidade, e sugeriste os nossos primeiros pais à apostasia. Renuncia a ti, Satanás, artífice e cúmplice de todo mal. Então, aqui essa renúncia era fundamental, que se fizesse bem clara e explícita. O batizado não pode mais aceitar a obra do mal, não pode mais consentir com o mal, nem com o príncipe do mal. Parágrafo 5º. Em seguida, numa segunda fórmula, és ensinado a dizer, e a todas as suas obras, as obras de Satanás. Obras que Satanás, quais são as obras de Satanás? São todos os pecados aos quais é necessário renunciar.
Assim como quem foge de um tirano atira para longe de si todas as armas dele. Todo gênero de pecado está, pois, incluído nas obras do diabo. Aliás, sabes que tudo quanto dizes naquela hora tremente está inscrito nos livros invisíveis de Deus. Se, pois, fores surpreendido fazendo algo contrário a estes, será julgado como transgressor, porque a pessoa promete uma coisa e depois faz outra. Renuncias, portanto, às obras de Satanás, isto é, a todas as ações e pensamentos contrários à promessa divina. Parágrafo 6º. Depois dizes, e a toda a sua pompa, renuncia a toda a pompa de Satanás. Pompa do diabo é a mania do teatro, das corridas de cavalo, da caça e toda a vaidade dessa espécie, porque essas atividades antigamente eram atribuídas à proteção dos deuses, das divindades. Dela pede o santo ser livrado, dizendo a Deus: não permitais que meus olhos vejam a vaidade. Não te entregues desenfreadamente à mania do teatro, onde se encontram os espetáculos obscenos dos atores, executados com insolências e com toda a sorte de indecências, e com danças furiosas de homens efeminados. Nem tampouco sejas daqueles que na caça se expõem a si mesmo às feras, para contentar o infeliz ventre, os quais querendo, isto é, para comer a carne dos animais, os quais querendo regalar o estômago com petiscos, se tornam alimentos de animais selvagens. Exprimindo-me melhor por causa deste seu Deus, o ventre. Arriscam sua vida em combate singular. Foge também das corridas de cavalos, espetáculos insanos que levam as almas à perdição, porque tudo isso é pompa do diabo. Mas ainda tudo isso é exposto nos templos dos ídolos, dos deuses, e nas suas festas, quer sejam carnes ou pães ou coisas semelhantes, inquinados pela invocação dos demônios infames. São contados como pompa do diabo. Pois assim como o pão e o vinho da Eucaristia, tal que é uma revelação, como o pão e o vinho da Eucaristia, antes da Santa Epiclese da adorável Trindade, antes do Padre colocar a mão sobre as oferendas, pedindo para que o pão e o vinho se transformem no corpo e sangue de Cristo. Vou repetir. Pois assim como o pão e o vinho da Eucaristia, antes da Santa Epiclese da adorável Trindade, eram simplesmente pão e vinho, mas depois da Epiclese se torna o corpo de Cristo e o vinho o sangue de Cristo, ele está falando que a Eucaristia é a verdadeira presença de Cristo. A Igreja sempre teve consciência de que a Eucaristia é presença real de Cristo. Não é um símbolo. Mas antes da consagração é pão e vinho. Mas depois da consagração é corpo e sangue de Cristo. Agora ele está fazendo uma comparação. Da mesma maneira, esses alimentos que pertencem à pompa de Satanás não é Eucaristia. Por sua própria natureza simples, tornam-se, pela invocação dos demônios, impuros. Então não são Eucaristias, não são coisas de Deus. Depois disso tu dizes, e o teu culto? O culto do diabo é a prece feita nos templos dos ídolos, dos deuses. Tudo que se faz em honra dos simulacros inanimados, daquelas imagens das divindades, dos deuses. Acender luzes ou queimar incenso perto de fontes de rios era prática do culto pagão, como fazem alguns que, enganados por sonhos de demônios, chegam a isso. Crendo que encontram a cura de doenças corporais, fazendo essas práticas, essas magias,
ligadas às divindades, a esses deuses. Isto é culto do mal, não é culto de Deus. Não vás, ele diz, não vás atrás dessas coisas, isto é, não entre nessas coisas. Augúrios, adivinhação, agouros, amuletos, inscrições em lâmpada e lâminas, magias ou outras artes são culto do diabo. Foge, portanto, de tudo isso. Se a ele sucumbe, se cai nesses cultos, depois de ter renunciado a Satanás e aderido a Cristo, experimentarás um tirano mais cruel, porque você vai trair a fé que você prometeu viver em Cristo. Né? Aquele que antes te tratou, talvez como familiar, e te libertou da dura escravidão, agora está fortemente irritado contra ti. De Cristo serás privado e experimentarás aquele Satanás. Não vistes o que a antiga história nos conta de Ló e suas filhas? Não se salvou ele com suas filhas, tendo alcançado a montanha, enquanto sua mulher se transformou em estátua de sal para sempre, constituindo uma recordação de sua má vontade e seu olhar curioso para trás? O cristão que renunciou a Satanás não pode voltar atrás. Voltar atrás é trair a Cristo. A pessoa deve ser fiel a Cristo. Cuida, pois, de ti mesmo, e não te voltes novamente para trás. Isto é, não renuncie a Cristo Jesus. Não volte a fazer as obras do mal, sendo cúmplice do mal, que você renunciou no batismo, antes de ser batizado, depois de teres posto a mão no arado. Quem põe a mão no arado não olha para trás, para a prática amarga desta vida. Foge antes para a montanha, para junto de Jesus Cristo, a pedra talhada, não por mãos, e que encheu a terra. Nós devemos voltar para Cristo, nosso Senhor. Então, antes do batismo, aqueles que iriam receber o sacramento do batismo, primeiro tinham que renunciar a Satanás, e depois da renúncia a Satanás, eles deveriam fazer a profissão de fé, que é o nosso próximo encontro que nós faremos na próxima semana. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.